Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma leitura e depois da leitura uma reflexão no capítulo 3 de Daniel. Vamos à leitura. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 4. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Verso 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Verso 6. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. 9. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Verso 11. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor:
não necessitamos de te responder sobre este negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Verso 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Verso 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Verso 27. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. A palavra de meditação de hoje nos mostra que Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados diante de uma situação em que deveriam demonstrar se permaneceriam fiéis a Deus e se realmente confiavam em Deus. E diante desse desafio que foi proposto de adorarem a uma estátua de maneira pública, que era uma estátua erguida por Nabucodonosor para a adoração da pessoa dele, eles preferiram manter-se fiéis a Deus.
O destaque desse capítulo 3 está aqui nesses versículos, quando nos versículos 15 e 16. No versículo 15, Nabucodonosor fala para eles se eles agora estariam preparados para ouvirem o som dos instrumentos musicais e se inclinarem diante da estátua, e que se fizessem isso, isso seria muito bom. Mas que se eles não adorassem a estátua, então eles seriam lançados na fornalha na mesma hora. E o versículo 16 nos mostra como que eles responderam. Eles responderam assim: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O que esses homens estavam dizendo é: nós não estamos desrespeitando o rei, nós não temos nenhuma relação com essa questão em relação ao rei. O nosso negócio é que nós servimos ao Deus Altíssimo e nós vamos continuar sempre honrando ao Deus Altíssimo, porque nós sabemos que só Ele é Deus, e nós sabemos que só Ele salva, e nós sabemos que a nossa vida foi totalmente consagrada para Deus, e nós estamos dispostos a passar por todas as tribulações e dificuldades que tivermos de passar para continuar fiéis a Deus, porque nós sabemos que Deus, mesmo quando nós passamos por dificuldades e tribulações, no final dá a vitória final, porque é Ele que conhece todas as coisas e sabe de tudo, porque foi Ele mesmo quem criou o mundo. E veja que no versículo 17, aqui no topo da tela, eles disseram para Nabucodonosor assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Então eles tomaram posse da vitória. Eles declararam: nós vamos receber o livramento do forno de fogo ardente e também vamos ser livrados da sua mão, porque o nosso Deus tem poder para fazer isso. Algumas pessoas pensam que eles tinham certeza de que sairiam vivos do fogo ardente, mas eles não tinham essa certeza. Vamos ver isso no versículo 18. Logo no versículo 18, eles dizem: e se não, ou seja, se não acontecer isso, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que a vontade de Deus é soberana. E eles disseram: Deus tem poder. Veja aqui no versículo 17, vamos ler mais uma vez o versículo 17 ali no topo da tela. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode. Eles reconheceram o poder de Deus. Ele nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Então eles disseram: nós sabemos que ele pode todas as coisas. Nós sabemos e temos confiança que ele vai nos livrar, porque nós acreditamos no poder dele. Mas pode ser que Deus tenha um outro plano. E se ele aplicar um outro plano, em que nós poderemos ser queimados nesse fogo, nós estamos dispostos a ser queimados nesse fogo, porque jamais adoraremos a outro Deus, porque sabemos quem é o nosso Deus. Entregamos a nossa vida para Ele. Então eles mantiveram a sua palavra. Quando nós lemos o capítulo 1 de Daniel, nós
temos um vídeo em que já fizemos a meditação de Daniel capítulo 1, nós vimos que esses mesmos homens ficaram 3 anos sendo preparados para servirem diante do rei Nabucodonosor. E durante esses 3 anos eles não comeram a comida e não beberam o vinho que era servido para sua preparação, mas ficaram juntamente com Daniel em um jejum, onde se alimentavam com legumes e bebiam água. Foram capazes de permanecer durante os 3 anos de preparação, mantendo fidelidade a Deus. E assim, eles mantiveram a fidelidade, e o texto, como nós lemos, mostra que Deus os honrou. Para encerrar, o versículo 30 nos mostra que o rei fez com que eles prosperassem, porque eles honraram a Deus. E também aqueles que se opuseram a eles, no caso o rei Nabucodonosor, lendo o versículo 29, disse que por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A mensagem de hoje de Deus para a sua vida é esta: Deus mandou dizer a você que está ouvindo esse vídeo que não importa qual a situação pela qual você está passando, confie em mim, porque eu sou o Senhor. Eu criei os céus e a terra, assim como os meus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram fiéis no momento em que foram desafiados a seguirem e manterem a fidelidade e a confiança em mim. Eles depositaram absoluta confiança em mim, e mesmo que estivessem sujeitos à morte, eles depositaram absoluta confiança, reconhecendo o meu poder sobre a vida deles e o relacionamento deles comigo. E eles foram honrados, e a honra é dada por mim a todos aqueles que confiam no meu nome. É assim que Deus manda dizer para você que está lendo essa meditação, refletindo sobre o que aconteceu com a história desses homens. Tenha confiança e você prosperará. Deus abençoe.